aí, tudo certo? Eu sou Natan Sayun e esse é o R-Final Podcast. Vou te contar, mais difícil do que fazer um roteiro para um podcast é tentar tirar da cabeça a musiquinha que o Ozzy Jr. fez pro Matias Rossi. Todos batendo palmas, ele é tremendo. Vem Matias Rossi, ele é tremendo. Vem Matias Rossi pra chamar o marceneiro pra aumentar a estante, pra colocar o troféu de vencedor da corrida 2 da Stock Car em Buenos Aires. Essa música é chiclete. Pega tanto que você fica cantando a semana inteira. O que foi diferente da própria performance do Matias Rossi, na minha opinião, nesse fim de semana. Porque, pra mim, ele era candidato pra varrer a etapa de Buenos Aires da Stock Car. Conseguir a vitória nas duas corridas, não só na segunda. Não só por causa que ele tem uma grande experiência naquele circuito, por causa da grande trajetória dele na TC2000, ou pela própria experiência que ele tem ao longo da grande carreira que ele já construiu aqui na Stock Car, mas pelo que ele já estava fazendo no fim de semana. Com um pouco mais de 4 minutos de corrida, ele já estava ali apertando o Gabriel Casagrande, líder da temporada, tentando passar o piloto do carro 83 por fora, no hairpin para a direita. E ele não usou uma pequena tangência para a esquerda que tinha no meio da reta a favor dele, lá, junto com o push, junto com o talento. Tava com tudo passando o Casagrande. E depois que o líder do campeonato tomou a posição dele, pegando a linha de dentro logo depois, para fazer a primeira curva e começar o ataque ao Petekoff, parece que o momento todo dele na prova tinha acabado. Porque uns minutos depois ele errou a própria freada da curva 1 e não conseguiu recuperar em nenhum outro momento de estratégia. Conseguiu a 10ª colocação na corrida 1, que deu apoio para ele para a corrida 2. Mas também podia ter feito muito mais se não errasse a tangência. Coisas que acontecem em corridas, né? E coisas que dão para recuperar também. Porque ele venceu a corrida 2 de um jeito bem confortável. Faltando 3 minutos e 17 para acabar a segunda prova, ele estava com 3.1 de vantagem para o Rubinho Barrichello. De um jeito prático, os dois apareciam na mesma imagem, mas com o Matias com o carro em destaque e Rubinho de relance lá atrás, quase não aparecendo quando mostrava o contorno das curvas feitas pelo líder. Ou seja, aquele safety car causado pela batida do Bruno Batista e o César Ramos serviu para os dois pelo menos cruzarem próximos da linha de chegada, né? Porque aquela corrida já estava bem no papo. Mas mesmo vendo o Rossi ganhar a segunda e o Casagrande ganhar a primeira, eu não considero nenhum nem outro como meu destaque do fim de semana, por causa do Gianluca Petekoff. O cara mudou a ordem da equipe Shell nesse fim de semana. A gente tem falado tanto do avanço do Zonta na temporada, e nessa etapa o Zonta foi penúltimo na primeira corrida, lá chegou na 29ª colocação na corrida 1, e na corrida 2 foi um 9º colocado apagado. Enquanto isso, o Petekoff foi em 3º lugar na primeira, em 5º lugar na segunda, e pondo em prática um tipo de pilotagem bem maduro para um piloto que veio de Fórmula, né? Ele fez carreira inteira de Fórmula, inclusive já chegou a correr de Fórmula 2 um tempo atrás, se eu não me engano foi em 2020, e nessa corrida ele correu como se fosse um piloto de Stock Car há muitos anos. Foi muito maduro em freada, foi muito maduro em pilotagem, fora a própria rapidez dele no fim de semana, a própria consistência dele no fim de semana, quase conquistando a pole no sábado. Se o Fraga não tivesse feito uma última volta voadora, ele ia ser pole. Na largada da corrida 1, ele se manteve calmo, segurou a segunda colocação, não assustou com a briga do Casagrande e do Rossi, apesar até do Casagrande ter se defendido do Rossi, já partindo para o ataque em cima dele, ele se manteve tranquilo, tomou aquela ultrapassagem do líder do campeonato, mas não com o erro dele. O Casagrande realmente foi muito arrojado, colocando o carro por dentro naquela curva 1 e dividindo a curva com o piloto da Shell, de um jeito bem próximo, os dois bem juntos na curva. Mas fretada de pneu e erro de freada não teve. Em um circuito de 3 km, ponto 3, que oferecia de todo tipo de desafio possível. Um miolo técnico, 2 retas com boas velocidades, uma curva 1 bem traiçoeira, e ele não errou freada e nem fritou pneu. Quem fritou pneu foi o Fraga naquela largada da corrida 1, que logo na aproximação daquela curva fechada para a esquerda ele travou a roda dianteira direita, se não me engano. Então foi realmente um fim de semana muito interessante se a gente for jogar a performance do Petekoff, na minha opinião. E fica aquela pulga atrás da orelha. E se ele tivesse feito esse tipo de pilotagem madura no pelotão da frente desde a primeira etapa lá em Goiânia e tivesse tocado isso até chegar em Buenos Aires, pra mim ele estaria nessa briga pelo título fácil. Mas impressionante que mesmo sem chamar aquela atenção, ele tá
podendo ostentar, porque tá na 7ª colocação, só 2 posições agora atrás do Zonta. O Zonta caiu para quinta colocação no campeonato. Então, em resumo, se, vamos dizer assim, ele emplaca 2 pódios seguidos na próxima rodada dupla, a Shell V-Power vai ter um problema bom para resolver, que é ter 2 pilotos bons, rápidos, andando juntos no pelotão da frente. Pelo título, eu não sei se dá pra brigar, porque são 47 pontos de desvantagem pro Gabriel Casagrande, que é o líder. E o Casagrande tá numa fase muito boa, né? Depois que venceu no Fellow-Park, venceu agora de novo, tá numa posição muito confortável pro Rubinho Barrichello, com 21 pontos de frente. Então, em outras palavras, é só administrar, continuar vencendo algumas e o carro dele tá realmente rápido. Mas sim, tipo, se o Petekoff quiser passar o Zonta, isso é bem possível de fazer até na primeira rodada, né? Na primeira corrida, na próxima etapa. Porque ele só tá 4 pontos atrás do Paranaense. Então, se eu fosse o Zonta, começava aquela fase competitiva de novo, né? Para não sofrer ataque do Petekoff e também para voltar nessa luta pelo campeonato. O mais aleatório dessa tabela é que o Rafael Suzuki foi para 4º lugar. E tá ali também ao alcance do Petekoff, tá a apenas 6 pontos desse 4º colocado. Então vamos colocar, vai que dá uma corrida caótica lá no Velocitar, igual teve lá na segunda prova da etapa de agosto. E ele pode assumir não só a 4ª colocação, mas também a 3ª, que tá 15 pontos atrás só do Thiago Camilo. Tudo pode acontecer, gente, nessa tabela. O Suzuki não venceu nenhuma nessa temporada e tá aí na 4ª colocação. Vai que o Petekoff me encanta e começa a vencer. São animações a estocar. E são animações de Buenos Aires também, porque se não fosse Buenos Aires, a gente não teria esse tipo de história para contar, de uma disputa numa terra estrangeira. Ainda mais por causa da própria parceria com a TC2000, né, que teve os 200 km de Buenos Aires logo depois da prova da nossa categoria brasileira, inclusive com o Nelsinho Piquet conquistando o 3º lugar junto com a sua dupla, o Ricardo Maurício junto com o Nestor Girolami chegaram a brigar pelo 4º lugar, a gente tem um problema com o carro, parece que foi um problema hidráulico com o carro. Então essa dobradinha ficou legal. E teve também a Fiat Competizione, que teve a grande participação de Thiago Lopes e Léo Reis, o líder da categoria Elite da HB20 e o líder da categoria Pro M da NASCAR Brasil, dividindo o carro juntos. E tiveram até um momento de brilho. Mas quem vai falar sobre isso é meu amigo Luiz Felipe Ramos. Já que o cara é viciado em automobilismo argentino, eu chamei ele para dar essa palhinha, para ele analisar o que foi a performance dos 2 brasileiros nessa categoria tão apertada do automobilismo argentino, que é, para mim, equivalente à HB20 deles, por conta do estilo de igualdade de competição entre os carros, né? Do tamanho do grid e de igualdade de competição. Vamos ouvir o que o Luiz falou e depois eu volto aí. Fala galera do R Final, aqui é Luiz Felipe Ramos do portal e TV High Speed Brasil, agora em mais uma participação sobre automobilismo argentino, que não é segredo para ninguém, uma grande paixão minha. Se pudéssemos definir o que foi o final de semana de Léo Reis e Thiago Lopes na Fiat Competizione, definiríamos como um final de semana de aprendizado. Os brasileiros, não tão habituados assim ao autódromo Oscar Galvez, tiveram 2 provas difíceis, nas quais se degladiaram muito contra os pilotos portenhos. Destaque para a primeira corrida no sábado, em que, largando da P13, acabaram se envolvendo em alguns toques. Aliás, utilizaram uma boa estratégia que os fez chegar aí na 3ª colocação, mas acabaram tomando toques e com isso finalizaram num louvável 7º lugar. Thiago Lopes já ganhou muito crédito pela categoria e tenho certeza que Léo Reis também vai levar muito crédito, muito aprendizado dessa participação no final de semana e futuramente poderemos vê-los participando de outras provas da Fiat Competizione. Que assim seja, para expandir os horizontes dos pilotos brasileiros. Tá aí, né, o Luiz falando da participação dos 2 brasileiros. Desculpa a gente ter tanta informação sobre isso, mas eu não achei mais notícias sobre isso, sobre a participação dos 2, nem sobre os vencedores das 2 provas. Mas o que eu posso falar é o seguinte: a pista de Buenos Aires é uma pista curta e técnica, então é muito difícil de ser dominada de primeira.
A gente não teve Calouro vencendo na Stock Car, não teve Calouro brigando por vitória na TC2000, não teve Calouro brigando por vitória na Fiat Competizione, então é uma pista que demanda esforço e que demanda conhecimento, porque tem os pontos travados lá que eu achei até travado para carros de Fórmula. O meu realmente é bem fechado, parece um Yas Marina lá de Abu Dhabi. Então achar o ponto certo para extrair o máximo precisa de mais rodagem. Então tomara que haja ano que vem aí que os brasileiros possam voltar com mais força. Mas chegar e andar em terceiro foi muito legal, eu gostei. Parabéns pro Thiago e parabéns pro Léo. Se for comparar aqui as duas pistas de Buenos Aires, eu vou falar aqui que eu prefiro aquele primeiro traçado que eles usaram, que foi bem parecido com o anel externo. Tava no calendário lá em 2005 e 2006. Não tinha esse miolo curto e tinha uma reta bem boa. Eu gostaria muito que esse traçado voltasse. E voltasse com toda a segurança possível para não acontecer o que aconteceu lá com o Walter Salles em 2006, que tomou um toque por trás, escapou da pista, passou pela grama, saiu capotando e foi parar no túnel de acesso ao circuito lá embaixo. Lá embaixo que eu digo é depois do vão dos limites de pista. Então a descida, ele foi parar lá embaixo dessa descida, numa parte que era de serviço. Então tomara que o serviço ali de área de escape, de áreas de grama também estejam bem fortificados. Se um dia a Stock for voltar para aquele circuito, também que aquele circuito esteja preparado do jeito mais seguro possível. Mas falando de termos de disputa, eu acho bem mais rápido e eu acho que seria até bem mais emocionante do que foi. Mas será que o nosso Ricardo Arcuri concorda com isso? Vamos ver a opinião dele. Olá, caríssimo Natan e amigos do podcast aí final. Ô Natan, depende do que você quer que eu responda. Porque assim, se nós estamos falando de corrida franca e aberta, o traçado antigo é mais legal. Basta pensar que ele é mais ou menos parecido, eu disse mais ou menos parecido com o anel externo do antigo Pinhais ou até mesmo o anel externo de Goiânia, tá? Então, se tá pensando numa corrida aberta, franca, tiro, porrada e bomba, aí eu diria que o traçado antigo. Esse traçado novo, eu já considero melhor pensando tecnicamente. Um desafio a mais para os pilotos, porque não é só aquelas poucas curvas altas e uma curva de baixa velocidade antes da reta box, não. Já tem aquele miolo, então já tem o circuito naturalmente já é um traçado mais travado, então já tem aquele miolo que deixa a coisa toda mais tecnicamente estimulante, tecnicamente desafiante. Então, se você está pensando num traçado onde você vai ter um tipo de corrida onde você vai testar mais os pilotos, esse traçado é mais legal. Nesse aspecto, eu, pro Ricardo, gosto mais. Mas se você que gostaria de uma coisa mais tiro, porrada e bomba, como eu falei, mais aberta, aí o traçado antigo é interessante. Eu, Ricardo, como eu falei, prefiro este atual, porque eu acho que todos os pilotos merecem esse desafio. Eles pedem por esse desafio. O nível da Stock Car, tecnicamente falando, de pilotos é muito alto, como eu sempre falo, um dos maiores do mundo. Então, esse circuito pede mais o tipo de pilotos que nós temos. Então, particularmente, pensando nessa coisa do desafio técnico, eu acho isso aí mais legal, tá? Só lembrando também que esse circuito é ainda capado se comparado ao circuito que fez parte da localidade da Fórmula 1 nos anos 90, tá? O circuito da Fórmula 1 é um pouquinho mais completo, que era o traçado inteiro, tá? Mas esse traçado tá bem próximo do que era o antigo, tá bom? Da Fórmula 1, vou fazer isso aí. Mas esse traçado lembra mais o circuito que era o da Fórmula 1 nos anos 90, tá bom? É isso aí, Natan, um grande abraço e uma boa semana a todos! Tá aí, Ricardo Arcuri, cara, como eu falei, né, eu queria muito ver essa pista de volta e o Arcuri também, porque eu já falei que eu gosto muito de anel externo, principalmente porque junta todo tipo de característica no Brasil, um trecho técnico de curvas de traçado misto com alta velocidade de pista rápida, e com push o pés da Stock Car, isso seria ainda mais marcante, né, porque a gente veria essa prática de corrida rápida sendo colocada em prática mais vezes na temporada. E se tivesse isso em Buenos Aires, para mim seria muito bom, porque a gente veria isso num circuito internacional. O que faria os pilotos saírem da zona de conforto e só conhecerem anéis externos dentro do Brasil. Então, seria legal essa geração nova da Stock Car encarar esse tipo de desafio. A gente até fez uma matéria falando sobre anéis externos em 2021 aqui no R Final, e fiz até uma continuação. Eu peguei material para a etapa de Brasília, que aconteceria agora em novembro, mas vezes não tendo, eu vou passar isso em breve. Então fica ligado aqui no R Final, porque eu entrevistei algumas pessoas lá durante essas andanças lá em Goiânia, e deu para coletar uma espécie de parte 2 para aquele especial. Então fica ligado aí que você não
vai se decepcionar não, vai aproveitar bastante. Também não esquece de seguir o meu Instagram, @naterrafinal, para ficar ligado também nos posts de automobilismo que eu posto por lá. Inclusive tem um corte da etapa de Buenos Aires que eu fiz lá. E tem os próprios posts que tem durante a semana, então fica ligado por lá. O assunto que eu falei, que eu gostaria muito de falar, que eu fiquei o ano inteiro esperando, era esse, da corrida da Stock Car fora do Brasil. Não estava confirmado que teria até alguns meses atrás, mas quando foi confirmado eu fiquei muito feliz. Então eu estava esperando muito falar desse assunto. E semana que vem vai ter um assunto tão legal quanto. Vamos falar da NASCAR Brasil em Tarumã. Se ter a junção das palavras NASCAR e Interlagos já foi muito legal de ver no começo do ano, imagina a junção das palavras NASCAR e Tarumã. Vai ser tão bom quanto, cara. Eu tô tão animado quanto foi a etapa de Interlagos lá no mês de abril. Então fica ligado e não perde nada. E também não esquece de seguir o pessoal que apoia a gente. Tem o JW News, que sempre faz reportagens da Stock Car. Eles são presentes lá no Instagram, que é @JWNews, e também o pessoal do Portal High Speed, que é @Portal High Speed no Instagram, Portal High Speed no Spotify e High Speed TV no YouTube. Tem lives lá direto, de domingo a domingo, literalmente, e com personalidades boas. Semana passada teve o Christian Fittipaldi lá no High Speedcast, essa semana tem a Suzane Carvalho, que foi a primeira mulher campeã de Fórmula no mundo. Ela foi campeã de Fórmula 3 sul-americana lá em 92 e vai estar batendo papo lá com o Pedro Rodrigo. Então acessa lá para não perder nada. Por hoje até a próxima e um grande abraço. Arrojados da curva eu me aproximo, na reta estou no vácuo. Quando menos perceber a sua frente eu vou estar.